Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo Reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que é entender melhor as Escrituras, a partir da pergunta: qual o maior problema do cristão? Resposta: entender melhor as Escrituras. E vamos iniciar essa terceira parte, última parte da lição 2, como aprender a fazer uma exegese bíblica, a partir do texto bíblico básico que nós estamos lendo no decorrer deste período, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, na nova tradução em linguagem de hoje da Sociedade Bíblica Brasileira, que diz assim: Filipe correu perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Esta passagem fala do encontro de Filipe com um alto funcionário do governo da Etiópia que havia ido a Jerusalém por ser um convertido ao judaísmo, e a partir da leitura do texto bíblico do profeta Isaías, mais precisamente no capítulo 53, aquele homem ficou se indagando quem seria a personagem principal daquele capítulo, do servo sofredor. E Filipe, quando o encontrou na estrada de Gaza, ele que estava de volta à sua terra natal, ao seu país, a Etiópia, ele disse que não sabia quem era o personagem principal ali do capítulo 53 do livro Profeta Isaías. E Filipe se propôs a interpretar, a aplicar, a fazer uma exegese do texto para ele. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo nestes dias na Escola Bíblica Dominical Online. Como interpretar corretamente a palavra de Deus. E vimos, a partir do último encontro, as perguntas de contexto, e hoje nós vamos começar com as perguntas de conteúdo. Ou seja, essa é a segunda categoria maior para o bom entendimento do texto bíblico. Perguntar o seu conteúdo, no que diz respeito àquilo que o autor de fato escreveu no seu livro, as relações das palavras, a relação gramatical que o texto expressa ali em determinado momento, quais são as relações de cunho etimológico, de cunho de conteúdo original que nós entendemos e nós começamos a compreender na palavra de Deus a partir de determinado texto que estamos lendo ou estudando. E para isso é preciso que nós possamos, de fato, compreender, além das relações gramaticais, o que é um objeto direto, o que é um sujeito, o que é um predicado, precisamos entender cada palavra do texto que estamos lendo. Por exemplo, quando lemos nos evangelhos a palavra denário, precisamos saber o que essa palavra significa, o que o autor, quando ali a inseriu, quis dizer. Que moeda é essa? Qual a representatividade dessa moeda para a época lá do Novo Testamento? Se nós não entendermos as relações da palavra no texto, na frase, e não conseguirmos compreender o seu sentido original, certamente não iremos fazer uma boa interpretação da palavra de Deus. A partir desse instante, como exemplo, nós podemos usar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, onde o apóstolo Paulo, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda também que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. O que o apóstolo quis nos ensinar aqui neste versículo? Ele se propôs a falar, quando ele usa o termo carne, de humanidade. Nós não conhecemos as pessoas agora tão somente no contexto da sua
humanidade, da sua limitação do ponto de vista humano, mas nós conhecemos as pessoas assim como conhecemos a Cristo para além do ponto de vista humano. Jesus é um personagem histórico, ele se insere na história, ele se mostra na história, mas ele é muito mais do que um mero personagem histórico. Jesus é o Filho de Deus, assim como também cada ser humano tem um aspecto espiritual, e por isso que Paulo fala que nós não conhecemos mais ninguém, então somente segundo a carne, segundo a sua humanidade, como conhecemos a Cristo também, ele que fora judeu, e também havia uma certa desconfiança a respeito da pessoa de Cristo enquanto o enviado do Senhor, enquanto Messias. E aqui Paulo fala que conhecíamos a Cristo tão somente segundo a sua natureza humana, a sua humanidade, mas agora o conhecemos muito mais. Além disso, como nós devemos conhecer também outras pessoas. Para uma boa exegese, nós precisamos, além de compreender esses aspectos do conteúdo do texto bíblico em si, das palavras, das relações gramaticais, etc., nós precisamos também de algumas ferramentas básicas, como comentários bíblicos de pessoas idôneas, como dicionários bíblicos, boas traduções, como boas versões, como é o caso da nova tradução em linguagem de hoje que nós estamos usando, a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. São boas versões para que nós possamos, de fato, entender o que o texto quer nos dizer. E como exemplo disso, para que nós possamos fechar o nosso encontro de hoje, nós precisamos ver um texto que é muito conhecido, que é Filipenses 4,13. Mesmo que a pessoa não entenda o texto no seu original, no grego koiné, nós podemos, de fato, compreendê-lo melhor a partir da leitura de diversas versões ou diversas traduções da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando nós pegamos Filipenses 4,13, a partir da nova versão transformadora do Mundo Cristão, nós temos assim traduzido o versículo: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Aqui nós já temos uma ideia muito melhor do que aquela que está inserida na versão Almeida Revista e Atualizada. Tudo posso naquele que me fortalece, que pode dar uma ideia equivocada de triunfalismo. Assim como nós temos também, na nova tradução em linguagem de hoje, uma ideia muito mais próxima do que Paulo quis dizer de fato, porque Paulo estava preso ou em Roma, ou em Éfeso, ou em alguma outra prisão. As pessoas, os grandes eruditos do texto bíblico ainda não sabem afirmar qual seria a prisão. Alguns afirmam que era Roma, mas ele estava numa prisão. E ele diz que diante da sua dificuldade, da prisão que ele estava sofrendo, diante das restrições, diante da debilidade física, ele tinha a convicção, como está escrito aqui na versão de Filipenses 4,13, na nova tradução em linguagem de hoje: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, nós podemos ver que as várias versões, a simples leitura diferenciada de cada uma delas pode nos dar uma ideia mais clara do que o texto de fato quer nos ensinar. E é exatamente isso o que a exegese bíblica se propõe. Ela nos ajuda a entendermos o texto no seu original, no seu significado primário, no seu significado correto, para que nós não incorramos em nenhum erro de interpretação. E é isso que eu convido você a fazer todos os dias quando ler a palavra de Deus. Pegar várias versões da Bíblia, pegar enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, comentários idôneos e buscar ver qual o sentido original do texto, qual é de fato a expressão que Paulo quis usar, que os escritores bíblicos, de uma maneira geral, quiseram usar quando escreveram seus textos, para que nós possamos, assim, entender corretamente a palavra de Deus. Que Deus a todos abençoe neste dia, e no próximo encontro daremos continuidade
a esta reflexão sobre como entender melhor o texto bíblico, porque esse é o maior problema do cristão. Compreender corretamente, interpretar corretamente e trazer essa aplicação do texto bíblico para a sua vida e para a sua comunidade. Que Deus nos abençoe de forma rica e abundante hoje e sempre. Amém.